Acha que colocar uma armadura de aço pesada te transformaria num gigante imparável no campo de batalha? Pois é, vou quebrar sua expectativa logo de cara. Para qualquer pessoa comum, isso seria uma sentença de morte rápida e brutal em questão de minutos. Esqueça tudo que a cultura pop te ensinou, porque a mobilidade sempre mandou no jogo e o aço, muitas vezes, era só uma armadilha mortal. É hora de repensar toda aquela fantasia de invencibilidade que a gente vê por aí. A realidade física por trás da Guerra Antiga desmente décadas de filmes, séries e videogames. E as provas históricas que vamos explorar juntos nesta análise são, olha, de cair o queixo. A física e a exaustão são monstros que nenhuma espada consegue cortar. Seção 1. Como as armaduras realmente funcionavam. Esquece aquelas datas chatas de escola. Vamos falar de mecânica pura. Para entender por que o aço virava uma armadilha, a gente tem que olhar para a base da defesa, o gambeson. Imagina ele como o verdadeiro colete à prova de balas da Idade Média. Era uma almofada gigante, densa, feita de umas 16 camadas de linho super comprimido. A ciência mostra que ele parava uns 80 joules de energia, o que anulava completamente os cortes de espada. Mas tinha um defeito fatal. Uma flecha concentrava toda a sua força num pontinho minúsculo e simplesmente passava por esse tecido como se não tivesse nada ali. Foi justamente por causa dessa vulnerabilidade que a coisa evoluiu para a famosa cota de malha. Pensa numa cerca de arame à prova de cortes, só que desenhada para você vestir. Eram milhares de anéis de ferro entrelaçados. E cara, testes provam que era virtualmente impossível cortar isso no calor da batalha. Imagina a frustração de bater com toda a força e não fazer nenhum arranhão. A única saída para os inimigos era usar pontas super finas para tentar arrebentar os anéis um por um ou apelar para a força bruta pura, tentando quebrar os ossos do oponente por baixo da malha mesmo. E aí a gente chega no chefe final da defesa militar, a armadura de placas. Esse é o equivalente medieval exato a um tanque de guerra blindado. Estamos falando de aço temperado de até 2 milímetros, todo curvadinho. Por que curvado? Para fazer a força dos golpes simplesmente deslizar e perder a letalidade. Para você perfurar uma placa de aço dessas de frente, precisaria de absurdos 175 joules de energia cinética num único ponto. Arcos e bestas comuns simplesmente não geravam essa força toda, a não ser uma distância quase suicida. Seção 2. Destruindo os mitos de Hollywood. Os filmes mentiram pra você. Por décadas, o cinema vendeu uma mentira descarada pra gente. A gente cansa de ver heróis cortando peitorais de aço como se fossem papelão molhado, ou flechas atravessando cavaleiros de ponta a ponta. A física do mundo real não permite esse banho de sangue. O impacto dessas armas comuns contra aço angulado resultava, no máximo, em umas faíscas e ricochetes dramáticos. Nada daquelas perfurações mágicas que matam na hora. A verdade nua e crua sobre as flechas acaba com a nossa fantasia épica. Aquelas pontas largas, as broadheads, eram aterrorizantes sim, mas só para quem estava sem armadura. Já as famosas bodkins, que pareciam uns pregos grossos de trilho de trem, foram criadas com um único propósito: tentar arrombar os anéis da cota de malha. Depois criaram as bodkins curtas para tentar achar brechas microscópicas nas viseiras dos capacetes. Mas que fique muito claro, nenhuma delas atravessava o centro de um peitoral de aço sólido como se fosse manteiga. Sem chance. Seção 3. O calcanhar de Aquiles blindado. Como derrotar um tanque medieval. Então, se espada e flecha não funcionavam contra esse tanque, como as pessoas morriam? Bom, não tinha nada de poético. Era uma carnificina feia e suja. O primeiro passo da tática era derrubar o cara com trauma contundente extremo. Usavam martelos de guerra super pesados só para causar concussão. O passo 2 virava uma verdadeira luta livre na lama e no sangue, tentando segurar um cara preso em dezenas de quilos de aço se debatendo. E o terceiro passo? Cravar uma adagazinha numa fenda da armadura, na viseira, na axila ou na virilha. No fim das contas, era uma briga de chão totalmente brutal. Seção 4. O triunfo dos guerreiros leves. A prova histórica definitiva do que a gente tá falando. A Batalha de Carras é o exemplo histórico perfeito do fracasso que o peso excessivo causava. De um lado, os temidos legionários romanos, cobertos de malha de ferro da cabeça aos pés, segurando escudos enormes, super lentos e dependentes de chegar perto para o corpo a corpo. Do outro lado, os guerreiros partas, arqueiros a cavalo, com zero armadura, incrivelmente rápidos. A doutrina deles era simples: evitar o contato físico a todo custo e usar a velocidade absurda como escudo perfeito contra o aço dos romanos. 180 metros. Essa era a zona de morte absoluta dos arcos dos partas.
Os romanos, suando e cada vez mais exaustos, tentavam avançar de qualquer jeito. Enquanto isso, os partas só recuavam, mantendo a distância exata e atirando uma chuva contínua de flechas. Os legionários blindados simplesmente não alcançavam os caras para lutar. E pior, estavam pesados demais para simplesmente dar as costas e conseguir fugir. O terror desse dia ficou eternizado nas palavras sombrias do historiador Plutarco. Ele disse: suas mãos estavam rebitadas em seus escudos e seus pés pregados no chão, de modo que estavam indefesos. É muito perturbador. Imagina um exército inteiro que conquistou o mundo encolhido no chão sob escudos de madeira, só rezando a cada segundo para sobreviver àquela tempestade sem fim. Seção 5. A verdadeira arma mortal. Acredite se quiser, não foram as flechas. Chegamos na maior revelação dessa história toda. Apesar daquele cenário de pesadelo, as flechas não estavam dizimando os romanos fisicamente. Pensa comigo, se o ferro dos partas rasgasse a malha tão fácil assim, a batalha inteira tinha acabado em minutos e não virado dias de puro tormento contínuo. As armaduras pesadas estavam sim resistindo aos impactos de longe. A real é que as flechas não perfuraram as armaduras, elas perfuraram a mente daqueles guerreiros. Era o terror psicológico puro, ensurdecedor e implacável. Sabe o que realmente transformou a armadura pesada numa sentença de morte inquestionável? Não foi a lâmina do inimigo. Foi o próprio corpo, sucumbindo miseravelmente. Foi a exaustão física absoluta de marchar com dezenas de quilos drenando a última gota de energia. O calor sufocante e a desidratação brutal do deserto que transformavam aquela carapaça num forno de cozimento lento. Foi o estresse mental alucinante de ser atacado o tempo todo sem poder revidar. O próprio peso esmagador e aquele ambiente impiedoso destruíram os guerreiros por dentro horas antes de qualquer golpe chegar neles por fora. A lição definitiva que fica é muito clara. Sobreviver no campo de batalha antigo nunca foi sobre ser uma parede de metal, e sim sobre estamina implacável e mobilidade. Diante daquela exaustão torturante do calor infernal e do pânico de estar preso no metal, surge o debate definitivo. Numa guerra, você escolheria a força bruta e a proteção do aço pesado ou a velocidade alucinante e ágil de um arco leve sem armadura nenhuma? Eu quero saber a sua opinião. Conta pra mim aqui nos comentários qual seria a sua estratégia.